Então vamos lá, galera, botando a mão na massa. Agora que o ambiente já está todo configurado, né, o ambiente do Android está configurado, a gente vai construir uma aplicaçãozinha bem simples, que o objetivo dela é trabalhar com o input mais básico, que é o input de touch, tá certo? Então a ideia aqui dessa aplicação, ela está configurada aqui com algumas coisas, por exemplo, o A, ele inverte aqui a gravidade, né? Então o personagemzinho, ele inverte, aqui ele pega um power-upzinho, aqui o S ele pula, tá vendo? Então aqui ele inverte, o power up ele dura um determinado tempo ali, né? E eu quero configurar isso tudo aqui, ao invés dele ficar usando, né, vamos dizer, já que é um projeto para mobile, ao invés dele ficar usando a ideia de tecla, né, porque não vai funcionar, eu quero que ele utilize, né, o touch para poder fazer essas atividades aqui, certo? Então a primeira coisa, ou seja, pegou o projeto, né? Obviamente esse projeto aqui é um projeto bem simplificado, bem simplesinho, né? Então a gente não vai ter grandes problemas da parte gráfica em relação a esse projeto aqui. Mas aqueles cuidados de sempre, né? Pegar as coisas, colocar como estática, né? Para usar o mesmo material, né? Em todos os objetos ali. Então todos os blocozinhos ali eles têm, né, o mesmo material sendo utilizado. Isso tudo para economizar em termos de batching, né, em termos de bloco de processamento, né, e aí a gente coloca ele como estático, né, para melhorar. Isso é uma das coisas que a gente sempre tem que fazer, essa análise, né. Por exemplo, aqui, o que era melhor? Eu andar com a câmera ou eu andar com o cenário? Nesse caso aqui, para me garantir, né, que esses itens poderiam ser estáticos, né, a parte gráfica, que era mais pesada, é preferível andar com a câmera do que andar, né, com o cenáriozinho ao redor ali, ok? Obviamente aqui é bem simplesinho, devia ter um parallax, alguma coisa nesse sentido, tá? Para fazer essa movimentação. O scriptzinho de câmera, ele é bem simplório, né? Ele está aqui dentro do update, colocando, somando uma velocidade no, na própria câmera, né, para essa câmera se deslocar, né? Então tem que tomar um certo cuidado, que a velocidade da câmera é a velocidade do personagem, né? Ela tem que estar alinhada ali para o personagem não passar para frente da câmera e coisa e tal. Poderia substituir esse update aqui por uma corrotina, caso, né, eu quisesse reduzir o número de loops que isso fosse fazer, mas tem que tomar cuidado para isso ficar suave, tá? Dentro do Player Controller, vamos abrir ele aqui, existe toda a parte de programação, né, do nosso objeto ali. Então, no pulo, né, ele simplesmente tem que verificar, né, em qual plataforma que ele está. Se ele está na plataforma superior, ele tem que somar a força para baixo. Se ele está na plataforma inferior, ele tem que somar a força para cima. Como ele tem um rigid body, porque ele trabalha com essa ideia da gravidade, né, então eu vou precisar do rigid body ali, eu já uso o próprio add force ali do rigid body para brincar com essa questão do pulo, somando uma força, né, aí dentro desse pulo aqui. Aqui está como uma constante, mas você poderia colocar, por exemplo, uma variável e ter um power up lá que ele desse um pulo maior, coisas nesse sentido. A outra função principal, né, é a função de inverter a gravidade. Então aqui basicamente eu vejo, né, se ele está subindo, certo? Se ele e aí eu verifico, né, em qual direção que ele está. Então, vamos dizer assim, eu pego aqui e troco o physics.gravity, né, para positivo, se ele tem que inverter, né, rodar o personagem para cima, aplico aqui um 180 de rotação, faço um quaterniozinho e jogo no rotation, certo? A mesma coisa eu faço, né, pro de baixo, ou seja, se ele não está subindo, significa que ele está descendo. Se ele está descendo, eu volto a gravidade para a gravidade, né, normal, negativa, né, coloco ele com rotação zero e aplico. Então é por isso que ele fica girando o personagemzinho para cima e para baixo ali, tá certo? Deu start, timescale 1, né, como se ele estivesse zerando tudo, e eu já chamo a função de gravidade aqui para atuar. Dentro do update aqui é que a gente tem algumas validações, né, que você pode fazer. Essa primeira aqui é a dele fazendo o deslocamento, então é a mesma coisa lá da câmera, né? Ou seja, eu estou dando um translatezinho nele para ele se movimentar. Por que eu não dou um add force nele? É porque o add force é mais pesado, tá? Para você trabalhar com o deslocamento, porque ele leva em consideração a questão de atrito, de resistência e coisas que está dentro do rigid body.
Aqui é para ver se ele perdeu, né? Ou seja, se a posição de y dele for superior a 12 ou inferior a -8, significa que ele passou ali da tela, né? E a regra de ganhar ou perder do joguinho está exatamente nesse ponto, né? Ele não pode errar a plataforma. Se ele passar num buraco daquele, né? Ele errou, eu só recarrego a cena. Obviamente, gente, aqui é só um exemplo que ele deveria chamar a tela de derrota, né? E coisas nesse sentido, zerar, mas aqui é só um exemplo. Tá? Aqui, né, vem os dois inputs, os inputs que estão configurados aqui, né, o keydown A e o keydown S, né, eles são, vamos dizer, só para a gente brincar com um testezinho aqui, né, lembrando que o ideal não é configurar input, né, dessa maneira, né, o ideal é você configurar o input pelo Project Settings, né, dentro aqui dos inputs, dentro dos eixos, certo? Então o ideal seria a gente configurar alguma coisa, né, relacionada, por exemplo, ao Fire, ou ao Fire 2, ou até aqui já tem o Jump, né, que você poderia utilizar e configurar para joystick, coisa nesse sentido, mas ele não tem aqui, ó, né, a opção. Ele trabalha aqui com o tipo, né, de, vamos dizer assim, tecla e mouse, né, mouse movement e joystick. Ele não tem a opção de trabalhar aqui com a parte de mobile, onde você pudesse incluir aqui, por exemplo, um touch, né? Eu cliquei, eu dei um double touch, coisa e tal. A Unreal tem esse tipo de configuração, né? Como entrada, né? De joystick, de outros dispositivos externos, como tela com toque, coisas desse tipo, mas a Unity ainda não implementou isso aqui. Por enquanto ela só trabalha com mouse, teclado e joystick, tá? Então são os três que ela te dá aqui, então não dá para configurar o input, né, do mobile aqui. Bom, legal. Então quando a gente vai, se a gente vier aqui, ó, no script reference, eu preciso, por exemplo, de colocar, vamos dizer assim, um input aqui. Quando eu peço para ele me dar aqui os tipos de input, né, ele vai me trazer aqui uma série de inputs. Então tem input.acceleration, tem os eventos, o keydown que eu estou usando lá, né, o de bússola, input.compass, tá vendo? Então tem vários desses caras aqui e ainda tem aqui o touch, tá vendo? Então eu tenho aqui o get touch, tem de localização, tem de mouse, né? Tá vendo? Multi-touch enable. Então você tem, né, vários tipos de input. E aí eu tenho esse cara aqui, ó, input.touchCount, certo? E esse cara aqui, gente, ele é muito simplesinho. Ele me permite, a Unity, né, ela vai te permitir, vamos dizer, captar, né, até 5 dedos simultâneos ali dentro da tela. Então esse input.getTouch, ele simplesmente vai te dar, né, vamos dizer assim, o número de dedos que estão encostando simultaneamente na tela. Pô, mas legal, eu posso converter esse tipo de instrução em duas funcionalidades do meu jogo. Então, por exemplo, lá eu estou usando A para ele inverter a gravidade e S para ele pular. Eu posso colocar um dedo para ele inverter a gravidade e 2 dedos para ele fazer o pulo, né? E aí eu consigo usar o input.touchCount só para saber se ele está com um dedo na tela ou 2 dedos na tela. Por que eu estou dizendo que esse é o mais simplesinho? Porque, por exemplo, ele não vai me retornar aqui a posição onde o toque foi feito, né, o número de pixels. Não, ele só vai me retornar se tocou ou não tocou e quantos dedos tocaram, um dedo ou 2 dedos. Mas só com isso eu posso criar uma série de coisas legais, né, para trabalhar lá, ok? Então, a ideia, né, seria, vamos dizer aqui, eu tenho essas duas, né, funções aqui, tá? Ele só troca de gravidade, ele só faz esse pulo ou troca de gravidade se ele estiver encostando no solo, certo? Então, por isso que tem esse if aqui do colidido, né? Então, se ele está colidindo, significa que ele pode acionar, né, esses comandos de troca aqui. Caso contrário, ele não pode acionar, tá vendo? Então, aqui embaixo, ó, no onCollision enter, ele coloca o collidindo como true, no onCollision exit, ele coloca o collidindo como false, ou seja, toda vez que ele sai, que ele vai para o ar,
ele vira e fala que não está, certo? Se ir no collision stay, né, ou seja, enquanto ele estiver colidindo, ele verifica se a tag do objeto que ele está colidindo, né, é igual ao bloco, certo? Ó, legal, aqui ó, eu já posso fazer uma melhoria. Então aqui, né, ao invés de fazer o colidido no objeto .tag, eu poderia usar o compare tag, né? Compare tag, lembra lá da melhoria que a gente tinha lá para implementar? Então eu posso usar o compare tag aqui, né? Porque ele gera uma string a mais ali dentro desse cara. Então aqui em cima ó, já estava trocado, mas aqui embaixo continuava errado. Então são esses pequenos detalhes aí, né, de otimização que a gente vai poder utilizar. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, se o input.touchCount for maior do que 0, significa que tem algum dedo encostando ali na tela. E aí eu vou perguntar, né, se aqui dentro, se o input.touchCount for igual a 1, igual a 1, certo? Eu vou acionar, vamos dizer, esse pedaço aqui, ó, da gravidade, né? Else if, se o input.touchCount for igual a 2, então eu vou pegar esse cara aqui de baixo, que é o pulo, e vou fazer ele pular, certo? Ok? Então eu inverto o valor, né, da gravidade, ou seja, se ele está subindo, se ele estava descendo, ele passa a estar subindo, se ele está subindo, ele passa a estar descendo, e chama a função de gravidade lá, para ele fazer aquela operação lá de trocar e fazer as coisas todas nesse sentido, tá certo? Legal, desse jeito aqui, ele já vai funcionar para as duas plataformas, o que significa que se eu mandar exportar ele aqui para a plataforma do Android, né, ele gera esse código todo aqui e me dá essas duas opções. Bom, dentro aqui do negócio do Android, dentro da parte de desenvolvimento, né, para múltiplas plataformas, não necessariamente para Android, mas para múltiplas plataformas, eu tenho uma coisa chamada compilação condicional, né? A compilação condicional, ela vai dizer o seguinte: eu posso escrever um trecho de código como esse, certo? E dizer que esse cara vai para a plataforma Android. E eu posso escrever um trecho de código como esse e dizer que isso aqui vai para a plataforma, né, do executável, do Unity Editor. Qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não vou ter um código desnecessário, né, ou seja, sujando uma parte lá do meu projeto com uma coisa que não funciona. Por exemplo, isso aqui não vai funcionar no mobile, certo? Então, isso não precisa ir para o mobile. Isso aqui, ó, não vai funcionar na minha tela, porque minha tela não é de touch. Então isso aqui não precisa de ir, quando eu tiver, dar o play aqui e testar esse cara. Então a gente usa uma compilação condicional, são duas tagzinhas bem tranquilas, tá vendo aqui, ó? Então coloco aqui, ou seja, se isso aqui, né, isso aqui só vai para Android. Cadê o end? É um end if mesmo, porque aqui é uma condicional, né? Então, eu estou dizendo que esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Se for Unity Android, ou seja, se ele for exportar para Unity Android, ele leva esse pedaço aqui, certo? Se for para exportar para Unity Editor, ele leva esse pedaço aqui de baixo, tá? Vai ser um end if do mesmo jeito aqui, então posso, né, utilizar esse cara aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar certinho. Beleza, posso até deixar de sobressalto aqui para vocês entenderem, né, como que ele tá. Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse pedaço aqui, ele só vai para o Android e esse pedaço aqui, ele só vai, né, para o Unity Editor aqui, a hora que eu der o play ali, para o negócio funcionar, ok?
Como a função aqui, ó, as funções são a mesma, o que está mudando é só o input, né? Touch e aqui esse outro touch. Esse aqui eu já tinha testado, né? Só vou salvar de novo para ver se a compilação condicional aqui não atrapalhou. Então vamos lá. Então, ó, tá ali rodando. Teclo A, beleza. O A continua funcionando. O S, ele continua pulando. Opa, vou morrer. Pum, morri. Né? Então eu continuo rodando aqui bonitinho. Morri, né? Então, tá tranquilo. Os dois inputs aqui para eu ficar testando no editor, eles estão funcionando normalmente. O que eu fiz aqui foi incluir, né? E essa versão mais simplificada aqui de input, só contando, né, o número de toques que eu dei na tela ali, para ele verificar se isso vai funcionar no Android. Então, salvei, tá sem erro meu projeto. Vamos lá. Building Settings. Tá lá, ele só tem aquela fase mesmo. Vou trocar aqui a plataforma para Android. Feito isso, né? Troquei aqui a plataforma para Android. Vou dar aqui, vamos botar o ETC2, pode PGL3 para ter uma performance melhor. Vou falar que eu quero que ele gere isso direto no meu aparelho aqui. E vou dar um build-in run, né? Vamos salvar esse cara aqui. Vou jogar aqui no desktop aqui, dentro da pasta temp. Vou criar uma pastinha aqui. Mobile build. Vamos colocar esse cara aqui como touch count. Que aí ele vai gerar para nós. Então, lembrando aqui, né, diferente daquele primeiro projeto que a gente criou lá, ele já é um projetinho que ele, né, já tem alguma funcionalidade, já tem algum código, já tem alguma parte, né, de interface ali, mesmo que nada seja elaborado ou coisa nesse sentido, tá? Mas pelo menos já tem, né, algum itemzinho lá para vocês entenderem, né, como que a coisa funciona. Preparando meu celular aqui para quando ele rodar, né, eu vou abrir ali o Vaison e ele vai, né, mostrar a operação para vocês. Então já está finalizando. Pronto. Finalizado aqui, ele vai jogar no aparelho. Prontinho. Opa. Tá lá. Opa. Então, ó, deu um toque aqui, ele passou para cima, dei 2 toques, ele pulou. Opa, vou perder. Beleza. Então, ó, um toque, ele inverte a gravidade. Então vamos tocar de novo, ó. Ganhou ali. Morri. Beleza. Então, tá vendo? Ó? Mesmo que eu toque com ele, que ele estiver no ar, né, ele não vai funcionar. Então, beleza. Os touches estão funcionando. Então tá aqui tudo bonitinho, né? Ó, 2 dedos, ele pula. E um dedo, ele inverte a gravidade ali, funcionando, tranquilinho, muito bom. Então, essa aí, né, vamos dizer, a funcionalidadezinha mais básica que a gente tem relacionada à parte de touch, mas vocês já podem ver, né, tem uma funcionalidadezinha legal que você pode aplicar aí no seu aparelho, ok? Beleza, galera.